Aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês alguns projetinhos que eu fiz, mas que não acabaram virando vídeos no canal. Esses aqui são os projetos que eu fiz no mês de outubro e que ficaram aqui, projetos que eu gostei de fazer, que ficaram bem legais, mas que eu acabei não trazendo no canal, ou porque não deu pra filmar ele inteiro, ou porque foi um projeto muito curto, ou simplesmente porque eu não achei que dava um vídeo sozinho. Então se você quer ver outros vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever, como eu sempre falo, ajuda muito. Lembre-se sempre de deixar um comentário falando o que você achou desse vídeo. Compartilhe ele nas suas redes sociais ou com seus amigos que gostam de RPG. E ajude o máximo que você puder esse canal. A gente tá crescendo num ritmo bacana e seria muito legal que mais gente conhecesse o nosso conteúdo. Vamos falar então um pouco sobre esses projetos pequenos que eu juntei todos nesse vídeo. E os primeiros projetos desse vídeo são algumas miniaturas que eu clonei e alterei. Se vocês lembram daquele vídeo onde eu mostrei como clonar miniaturas, eu usei aquele plástico de temperatura baixa para fazer alguns clones de algumas miniaturas que eu já tinha que alterar elas bastante. Eu não pretendo vender elas, eles estão aqui só para fazer um book de uns exércitos e para serem capangas sem muitos detalhes. Como por exemplo esse goblinzinho, que eu acho que ficou muito legal, ele é um dos piorzinhos que eu fiz. Ele não tem muito detalhe, eu copiei ele desse goblinzinho morto que eu tenho aqui, que eu comprei. Eu não, de novo, não pretendo vender eles e também não pretendo fazer exatamente igual. Eu estou fazendo algumas mudanças, só que para não estragar a peça original, eu estou testando primeiro nessas cópias. Nessa linha também de ter várias cópias para fazer um exército, eu estou planejando aí uma coisa que vai necessitar várias miniaturas parecidas. Então eu peguei essa miniatura de silicone, que já era uma cópia que eu comprei da China, e fiz uma cópia dela. Principalmente esse escudo vai ser bem útil, porque o que eu pretendo precisa dos escudos, mas dá pra ver aqui entre a cópia e a original, não se perdeu muitos detalhes. Tem essa outra aqui também, que era um guarda de um amigo meu, eu nem possuo essa miniatura. Eu fiz essas cópias aqui e adicionei os escudos, além de pintar com as cores do reino que eu vou usar. Fiz 3 cópias e tentei fazer várias diferenças delas. Então mudar a posição do escudo, dar uns realces em alguns lugares que não ficaram muito boas. Como dá claramente para ver, as cópias são de péssima qualidade. Porque, lógico, aquele termoplástico não é feito para cópias de altíssima qualidade. Mas vai servir bem para um book e para fazer um exército onde cada peça não precisa se destacar individualmente, só precisa ter uma coerência coletiva. Mas eu não comecei copiando já direto os guerreiros, eu testei primeiro nesses halflingzinhos aqui. Esse aqui é uma cópia que a cabeça não ficou muito legal, então eu adicionei esse capuz. Tem essa outra cópia que eu pintei numas cores bem Senhor dos Anéis, bem lembrando ali o estilo padrão de cor do Bilbo Bolseiro, e ficou bem legal. E tem esse outro aqui que eu ainda tô pintando, eu quero experimentar umas cores mais vibrantes nele. De novo, cópias para testar principalmente pintura, mas também para potencialmente fazer outras coisas, por exemplo, cabeças em estacas, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, ou para tirar as arminhas e modificar, enfim, para caso eu precise de peças. Eu também fiz esse mago aqui, bem estilo Gandalf, mas esse não vai ser uma miniatura de jogador nem de um NPC. Eu pretendo pintar ele com tons de pedra para fazer uma estátua, possivelmente num ninho de um basilisco ou alguma coisa assim. Então essas foram as miniaturas que eu clonei. São as mais numerosas, mas provavelmente as que levaram menos tempo, já que o processo de clonagem envolve só em deixar a massa secando, depois recortar e tirar as beiradas e as marcas do molde. Elas foram bem fáceis de fazer. E agora, já que a gente saiu das mais fáceis de fazer, vamos entrar nas mais difíceis de fazer, que foram aquelas que eu esculpi 100% do zero à mão. E o primeiro deles é esse Soler que eu fiz para um amigo meu e ficou maravilhoso. Eu gostei muito, eu consegui um nível de detalhe muito além do que normalmente eu consigo. Dá pra ver, se você aproximar bem, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Mas dá pra ver até os elinhos, os elos da corrente, da chainmail que ele tá por baixo. Dá pra ver detalhes da folhagem do pescoço, dá pra ver até a heráldica, o rosto do sol na heráldica. Ele ficou muito legal, muito delicado, mas muito bonito.
E eu acho justo porque é para um amigo muito querido. Outra peça que também foi feita para um amigo muito querido, mas que teve um fim trágico, é esse anão clérigo de Muradin. Esse era o personagem de um dos meus amigos na campanha que eu tô jogando com o meio orc monge. Mas infelizmente a tragédia aconteceu e esse personagem acabou morrendo bem antes da miniatura ficar pronta. Na realidade eu tinha feito só a armação. Eu decidi continuar ela porque eu já tinha a ideia dela na mente e depois eu vejo o que eu ia fazer com ela. Então provavelmente ela deve ir lá para nossa Shopee eventualmente. Esse anão clérigo de Muradin ficou bem legal, também esculpido 100% à mão. Quanto ao meu amigo, o novo personagem dele já foi esculpido e entregue. E é esse Paladino Wolf of Glory bem legal também que eu fiz. Por último, eu também gastei um bom tempo nesse dragão. Esse dragão ele já tá parado há algum tempo. Eu fiz o frame e a cara dele já faz um bom tempo. Mas eu acabei dando uma abandonada porque eu fiquei estudando formas de fazer escamas legais. Eu não vou dizer que essas escamas aqui estão perfeitas, mas elas já estão bem aceitáveis para eu poder dar continuidade nesse projeto. Então ele é um projeto que vai levar ainda um bom tempo para ficar pronto por causa do tamanho, mas que eu acredito que vai ficar bem legal quando terminado. E estes são os projetos que eu fiz à mão aqui. Eles são poucos, mas eu te garanto que qualquer um desses aqui tomou muito mais tempo do que todos os do item anterior juntos. Fazer uma miniatura do zero à mão dá um trabalho violento, talvez eu mostre um dia aqui no canal, mas é uma coisa que consome muito tempo e muito esforço e um nível de atenção muito grande. Mas se você segue aqui o canal, é óbvio que eu não faço só clones ou miniaturas do zero, eu faço muitas modificações de brinquedo. E é claro que eu fiz algumas nesse meio tempo. A maioria eu já trouxe aqui no canal, mas tem algumas que eu não fiz vídeo e que eu queria mostrar. E a primeira é esse besourrão, ele é de um pack de insetos de brinquedo que eu tenho aqui. E eu não tinha mexido nesse pack ainda, então eu decidi começar por ele. E foi bem fácil pintar ele, eu só colei ele numa base, passei uma tinta preta mais brilhosa e fiz uns dry brushes com algumas tintas metálicas coloridas que eu tenho aqui para dar esse efeito iridescente na carapaça dele. Outra conversão que eu fiz que ficou maravilhosa foi esse troll que eu modifiquei nada mais nada menos do que um desses bonecos Xenox que eu já trouxe num vídeo aqui no canal. Eu vi esse cara aqui, tem vários deles, né, como dá pra ver, mas eu vi um deles e resolvi fazer a modificação. Então eu tampei esses buraquinhos que tinham aqui na pele, cortei esse triângulo do peito, coloquei uma caveira ali, um colar de caveira para encobrir. Coloquei uma tanga e umas pernas novas, coloquei aqui na cintura duas cabeças, um crânio, uma cabeça de um orc ali, bem inchada, bem deformada. E fiz uma pintura geral, coloquei os cabelos, ficou bem legal. Eu não tinha nenhum troll, mas agora eu tenho um e eu gosto bastante dele. Eu já fiz aqui bem pro fim do mês esse guerreiro chacal, esse Anubis aqui, bem estilo egípcio, usando esse brinquedo bem ruinzinho, bem vagabundo como base. Eu esculpi uma cabeça nele, esculpi ali uma arma um pouco mais legal e dei uma pintura que ressaltou muito os poucos detalhes que essa miniatura tinha. Claro, eu tive que dar uma limpeza, refazer os pés ali, refazer a cabeça, mas valeu muito a pena. E o último projeto que eu fiz no mês de outubro foi essa mula com esse arado. Essa mula era um brinquedo que veio no mesmo saco de animais daquela leoa que eu usei para fazer a Pantera Deslocadora num dos primeiros vídeos lá do canal, lá atrás, um dos primeiros vídeos. Eu ainda tinha essa mula aqui, eu tava procurando alguma coisa legal para fazer com ela, então eu decidi fazer esse arado que ficou bem massa. E aqui, como vocês podem ver, todas as modificações que eu fiz no mês de outubro juntas foram algumas, não foram muitas, em parte porque eu gastei bastante tempo esculpindo. E aqui temos todos os projetos do mês de outubro. Se vocês gostaram desse vídeo, me deixa aí nos comentários para eu fazer o próximo no comecinho de dezembro, mostrando os projetos que eu fiz agora no mês de novembro. Lembre-se sempre, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa aí um like se você gostou. Por hoje é isso, você encontrou a saída da Dungeon, a gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau!